Eu gosto de traduzir consciência como, a nível prático, ela é uma dimensão em ti de observação impessoal. Tu não está observando a tua experiência exatamente agora? Não tem algo em ti que está observando a experiência de ter um corpo, de ter sensações corporais? Se tem pensamentos entrando na tua cabeça, eles não estão sendo observados? O que é isso em ti que observa? Isso é consciência. Estamos começando mais uma segunda, mais uma semana com o nosso Café com Cultura. E hoje temos um convidado de outro estado. Muita gente já conhece, muita gente também não conhece, né? Nosso querido Otávio. O tema de hoje, escolhido para falar hoje, é consciência. E trouxemos aqui um especialista nesse assunto. Então, bem-vindo, doutor Otávio. Se apresenta aí para a galera, quem não te conhece, fala um pouquinho aí do programa que a gente faz. E aí eu começo com a primeira pergunta aí para você. Alô, bom dia para todo mundo. Legal, assim, meu nome é Otávio. A minha formação é administração de empresas. Mas faz alguns anos aí que eu sigo o que eu chamo assim do caminho do coração. E nessa caminhada por seguir o coração, eu acabei encontrando algumas ferramentas que foram me ajudando nesse caminho. E basicamente a palavra autoconhecimento se tornou importante para mim em algum momento da minha caminhada. E eu fui nessa busca, mas afinal de contas, quem sou eu? E aí passei por várias histórias e acabei chegando nesse ponto que o Eugênio trouxe aqui, essa consciência. O que é exatamente essa consciência? Desde que ocorreu essa descoberta, né, a gente descobre essa dimensão na nossa experiência de ser humano, a dimensão consciência, transformações muito bonitas assim começaram a acontecer na minha vida. E eu comecei a partilhar essa mensagem com outras pessoas. Que não é minha essa mensagem, é uma mensagem muito antiga. E é uma lindeza quando a gente começa a descobrir isso na gente e a gente se torna um canal para que outras pessoas também possam descobrir isso nelas mesmas. Então, nessa caminhada, acabei conhecendo esse cara aqui e a gente aprofundou assim, algumas experiências juntos. E aí ele me convidou para trazer um pouquinho dessa perspectiva da consciência para dentro da Eduz. E aí surgiu o programa Reset, faz um pouco mais de um ano, talvez, que a gente tem esse programa aqui na Eduz. Acho que nem todo mundo ainda conhece. Mas é um programa que a gente fala justamente sobre isso, sobre uma dimensão nossa de ser humano que a gente não dá muita atenção. A gente geralmente dá atenção ao que se passa no campo emocional e no campo mental. Mas nessa dimensão consciência passa meio que desapercebido. Então, no programa Reset, que a gente se encontra todas as quartas-feiras, a gente explora um pouquinho essa dimensão da consciência. Como que é, o que é exatamente isso, como que ela afeta o nosso dia, quais as implicações dela a nível pessoal, a nível profissional, a nível relacional. E como que isso pode trazer incríveis descobertas para a gente. Eu gosto de motivar a galera sobre esse assunto, porque esse é um assunto meio novo, né? E a maioria das pessoas ou não entende muito bem do que se trata, ou não tem muita... Entendi, mas não me interessa muito. Mas eu gosto, quando eu estou com um pouco mais de gente, de contar a historinha dos 3 jogos, né? Isso é uma descoberta recente, aí nos últimos anos. Muita gente sempre me perguntou, Eugênio, como é que saiu essa ideia de mudar a cultura da Eduz para
uma cultura diferentona, focada em gente e tal. E aí eu conto a história, 2016, a gente passou perrengue, estava triste, resolveu mudar e tal. E nesse processo de descoberta, eu me observava e observava muito a motivação das pessoas. Por que as pessoas fazem o que elas fazem, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu desejo, sei lá, crescer a empresa? De onde vem esse desejo? Por que eu desejo aumentar faturamento? Por que eu desejo ter mais clientes? Por que eu desejo ter um ambiente desse jeito ou daquele jeito? Comecei a observar muito isso. E aí, para simplificar, ficar mais didático, eu conto a história dos 3 jogos. Todos nós jogamos 3 jogos simultaneamente, só que a gente não tem, entre aspas, consciência, a gente não sabe disso. Só que a gente joga. Quer você queira, quer não, você está sendo forçado a jogar 3 jogos. Né? A gente já nasce com esse... Está pronto para jogar 3 jogos. O primeiro jogo é o que eu chamo do jogo do desejo. Que a palavra mágica é eu quero. Né? A palavra mágica é... eu quero isso, eu quero essa carreira, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero viajar, eu quero esse namorado, essa namorada, eu quero. É o jogo do desejo. E isso, eu acho que é o jogo que a gente é treinado desde a infância, né? A gente começa devagarzinho, a televisão, os nossos amigos, a escola, todo mundo nos ensinando um jogo de competição baseado no eu também quero, eu quero aquilo, eu quero, daí que sai inveja, daí sai um monte de coisa. E o segundo jogo, quando a gente normalmente começa a cansar desse primeiro jogo do eu quero, a gente começa a perceber o segundo jogo, que a gente já está jogando, mas a gente não percebe muito ele, é o jogo da felicidade. E aí você começa a abrir mão de uns eu queros, né? Só querer isso não é suficiente, eu quero ser feliz. Eu prefiro, principalmente quem chega numa certa idade, né, 40, 50 anos, começa a ver, não valeu a pena, não vale a pena ficar correndo atrás disso. Vale muito mais a pena, entre aspas, ser feliz. É aí que a gente começa a ver gente pivotando de vida, gente que abandona suas carreiras para ir viver outra carreira, né? Mas hoje a juventude está até jogando esse jogo da felicidade mais cedo, né? Tem muita gente que já não quer mais um carrão, não quer mais uma casona, mas diz assim, não, eu prefiro viver a cada momento intensamente. Então ele está ali no jogo da felicidade, da satisfação. As gerações anteriores ficavam a maioria da vida presa no eu quero. Levava 30, 40 anos para ter a casa, aí quando chegava lá no fim, diz, putz, não é suficiente, não devia estar olhando para isso. E o terceiro jogo, que é o mais sutil, que a maioria das pessoas não percebe, é o jogo da evolução. Ou seja, em certo momento, quem está nessa busca desenfreada desses 2 outros jogos, chega uma hora que diz assim, cara, isso não é suficiente. Eu tenho tudo, eu sou feliz, mas tem um buraco ainda. Não sinto. E aí, o que é que falta? Esse é o jogo da evolução. Falta a pessoa estar num lugar onde ela esteja evoluindo. Esse jogo, ele é um jogo mais sutil, não é visto, só que ele é o jogo que satisfaz os 2 outros jogos. Ele consegue ser maior do que os 2 outros jogos. Quem de verdade está se sentindo evoluindo, sente menos desejo, sente menos vontade de querer, de ter, e tem menos problema com felicidade. Porque às vezes a pessoa não está feliz, mas ela não está aquela felicidade, aquela satisfação, mas ela está satisfeita, está em paz, porque ela sabe que ela está evoluindo, aquele é o lugar dela. Ela está cuidando do filho, ela está cuidando do irmão, ela está cuidando, sei lá, da sociedade, do planeta, da natureza, e ela está cuidando dela mesma. Então, eu vi que tinha esses 3 jogos, né? E de onde vêm esses 3 jogos? Aí é que é a sacada toda. A gente tem 3 instâncias, né? A instância do corpo, a instância da mente e a terceira instância, que é a instância da consciência, que é o que nos impulsiona a fazer alguma coisa. O corpo, eu falo assim, quem consegue se concentrar com dor de dente? Então, o corpo está mandando em você. A segunda é a mente. Se você está com trauma, está com inveja, está com desejo, está com isso, com aquilo, influenciado pelo seu inconsciente, normalmente você esquece da vida e você vai só jogar o jogo do inconsciente, você fica lá sequestrado pela mente, né, contando historinhas, e às vezes você passa muitos anos, décadas nesse joguinho, né, que a mente fica condicionando você a fazer coisas. A gente tem um Café Cultura, algumas edições anteriores, que a gente brinca com a hipnose aqui, e a gente mostra como o jogo da mente funciona. A mente é programada para nos fazer certas coisas, ou para fazer a gente acreditar em certas coisas. E a terceira instância que nos faz fazer coisa é a consciência, que é quando você faz algo que você quer, você sabe que é o melhor, sabe, né, vem da mente, o saber, lógico, só que não é... Alguma coisa faz você fazer tudo ao contrário. O que é essa coisa? É a consciência, né? Quando a gente faz alguma coisa errada,
por exemplo, do ponto de vista dos nossos valores, a consciência ela cobra esse preço. Ela vem e diz assim, opa, peraí, não é por aí não, vá por ali. E ela dá um jeito de nos boicotar, fazer a gente sair de um caminho e ir para outro. É o terceiro impulso que nos motiva. Então, nessa mudança da estrutura da Eduz, da cultura da Eduz, vendo esses três, vamos dizer assim, influenciadores na nossa vida, né? Eu disse, puxa vida, a gente pode correr, se tornar uma empresa grande, ter pessoas com carreiras lindas, maravilhosas, e aí daqui a 5, 10 anos a gente vai descobrir que não é bem isso. Porque talvez a gente não esteja fazendo algo que está alinhado com a nossa consciência. E ainda mais que a gente vive num jogo extremamente capitalista, tem muita chance da gente fazer algo que a gente venha se arrepender só procurando maximizar o lucro. E daí começou o processo investigativo. O que é consciência, como acessá-la e como fazer com que ela passe a ter mais voz no nosso dia a dia, ao invés das duas outras vozes que fica nos comandando, né? E foi aí que começou minha brincadeira também com o Otávio, nas nossas discussões, nas nossas conversas, né? Para quem não sabe, o Otávio, ele era um infoprodutor, era cliente da Eduz. Teve tanto sucesso no começo da Eduz que ele conseguiu derrubar os nossos servidores, de tanto sucesso que ele teve. E ele teve esse lugar de, pô, peraí, não é isso, tem algo errado aqui. Eu estou tendo sucesso, estou ganhando dinheiro, mas algo não está certo, algo não está. E aí começaram as nossas conversas, eu acompanhei um pouco distante a jornada dele. Passaram-se alguns anos, ele disse, opa, peraí, descobriu o que estava errado. E foi meio que simultânea a da Eduz. A Eduz como instituição, o Otávio como pessoa, mais ou menos ao mesmo tempo, chegaram no mesmo lugar. E aí veio a história. A gente precisa ter a voz da consciência ouvida para poder a gente tomar decisões que vão nos sustentar a longo prazo, porque senão a gente vai só dar voltas e cair nos buracos que a gente vê as empresas quebrando e tal, muitas vezes vem desse lugar, de não estar dando voz à consciência. Então, eu gosto de trazer essa historinha dos 3 jogos para nos dizer, cara, qual a importância desse negócio aí de consciência? E aí agora eu faço a pergunta a você, Otávio. Como é que a gente toca nessa consciência? Como é que a gente acessa a consciência? Como é que a gente tem alguma evidência? Como é que a gente acha um caminho? Como é que a gente verifica se o que eu estou falando é maluquice ou se faz sentido? Qual o caminho para achar um buraquinho para entrar nesse lugar aí? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a consciência a gente não consegue tocar nela, né? E tem outra coisa que é curiosa, a gente não consegue ver a consciência. Porque tem um senso comum que diz assim, tu fez alguma coisa errada, coloca a mão na consciência. A minha consciência está pesando, né? A gente fala assim. Só que isso traz uma sensação de que nós temos uma consciência. Mas isso não é verdade. Nós não temos uma consciência, nós somos consciência. Nós somos consciência e também uma pessoa. Então, aqui tem o Otávio. O Otávio tem uma história de vida. Quando eu olho para o meu passado, eu faço um caminho de cura. É um caminho de cura. Onde eu olho para as minhas histórias, olho para os meus dramas como pessoa e tudo mais. Tem várias formas de eu trabalhar esse caminho, de olhar para o passado. Tem um monte de formas e ferramentas para fazer isso. Todas elas vão chegar num ponto, que é a gratidão. Quando tu consegue olhar para o teu passado e dizer assim, cara, eu agradeço plenamente por tudo que eu experimentei na minha vida, seja as alegrias, sejam as dores. Eu me sinto grato, porque tudo isso me conduziu até aqui. E eu sou o que sou em função de tudo que eu experimentei. Então, quando chega nesse ponto de gratidão, tu consegue soltar o passado. Tu libera, tu tira esse... é um alívio. Então, a gratidão te traz essa soltura do passado. Quando eu olho para o meu futuro, o Otávio aqui, a pessoa Otávio aqui, tem um futuro, tem uma jornada pela frente. Aqui é o caminho do crescimento. Como é que eu me melhoro como pessoa? Como é que eu começo a incorporar mais virtudes, né, na minha vida?
Como que eu posso crescer na minha vida, ser uma pessoa melhor, afetar a vida de mais pessoas, né? Então aqui tem o caminho do crescimento, ou seja, eu estou olhando para o meu futuro. Quando eu chego num lugar que eu consigo sentir plena confiança a respeito do meu futuro, eu consigo soltar o futuro também. Quando tu está confiante com o teu futuro, é uma sensação de, está tudo certo. Está tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu confio. Não há dúvida. Então tu já não fica mais preso naquela necessidade de ter que controlar o teu futuro. E aí tu consegue soltar. Quando tu consegue chegar nesse lugar de gratidão e confiança ao mesmo tempo, tu pode experimentar isso exatamente agora. Gratidão e confiança ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Tu está totalmente presente, nesse instante, vivo, aqui, agora. E é nesse lugar, nesse silêncio do aqui e agora. É nesse lugar que está a consciência. Tu não pode ver a consciência, porque é ela que tudo vê. Eu gosto de traduzir consciência como, a nível prático, ela é uma dimensão em ti de observação impessoal. Tu não está observando a tua experiência exatamente agora? Não tem algo em ti que está observando a experiência de ter um corpo, de ter sensações corporais? Os teus sentidos estão sendo observados? Tu está ouvindo a minha voz? Tu está me vendo? Se tem pensamentos entrando na tua cabeça, eles não estão sendo observados? O que é isso em ti que observa? Isso é consciência. Não é algo que tu conquista, que tu alcança. É algo que apenas tu nota. É apenas um notar. Tu apenas te dá conta. Ah, está aqui. Sempre teve. Só que a nossa atenção nunca vai para esse lugar. Da tua capacidade natural de observar a vida. Existe uma capacidade natural em ti de observar a tua própria vida, de observar todos os fenômenos que acontecem, seja a nível corpo, seja a nível mente, seja a nível emoções, e seja a nível identidades. Né? Todo mundo está aqui com a identidade profissional. Aí tu chega em casa, tem identidade de companheiro, companheira, tem identidade de pai, mãe. Está com os amigos, tem a tua identidade de amigo, com fulano, ciclano. Ou seja, todo esse jogo de corpo, emoções, pensamentos e identidades, eles são observados por algo em ti. O que é isso que observa? A gente nunca para notar isso, percebe? Isso tem uma relevância central na nossa vida, porque todo o resto vem depois disso. Tu só pode ter as experiências que tu tem porque há consciência em ti. Sem consciência, tu não pode observar nada, tu não pode experimentar nada. Ou seja, tu só pode experimentar um corpo porque há consciência do corpo. Quando tu dorme, há consciência da mente. Mas ainda assim, aqui acordado, ainda há consciência da mente. Tu está vendo os teus pensamentos, não está vendo eles? Eles entram em forma de linguagem dentro da tua cabeça. Mas há consciência dos pensamentos. Qualquer experiência que tu tenha, só pode existir porque antes disso há consciência. Então, consciência é o que há de mais primário na tua experiência. É o que vem antes de todo o resto. E a gente nunca foi educado para olhar para esse lugar.
Eu tive que caminhar 10 anos buscando em 1000 coisas, em 1000 práticas, 1000 vivências, 1000 filosofias, 1000 doutrinas, para chegar nesse lugar de onde que eu nunca saí. Esse lugar que está aqui agora, sempre aqui agora, sempre aqui agora. E quando eu começo a repousar a minha atenção nessa dimensão consciência, faz aí, vê o que tu experimenta. Vê se não há paz nesse lugar. Nesse silêncio. A paz já é a tua natureza. A paz já é a nossa natureza. A gente apenas precisa se dar conta disso. É apenas um dar-se conta. Otávio, por que... Não sei se acontece só comigo, imagino que é com boa parte da galera. A nossa mente ela tem uma resistência tão grande para esse lugar. Por que é tão difícil? Quando a gente fala, sei lá, a gente aborda muitas vezes a questão da meditação. Por que é tão... Parece que é tão difícil e ao mesmo tempo é tão simples. Por que tem esse paradoxo? Legal. Muito bom. Às vezes, quando eu entro nesse lugar, porque o que eu fiz aqui com vocês? Eu apenas conduzi a atenção de vocês para algo que já está em vocês. Eu não disse, tu tem que conquistar isso, tem que alcançar esse lugar. Não, só nota, esse lugar já está em ti. Então, é apenas um direcionamento da tua atenção, percebe? Quando eu começo a entrar nesse lugar, muitas vezes, as pessoas começam... Tem algo que às vezes fica inquieto com esse silêncio. Isso que fica inquieto com o silêncio é o que eu chamo de eu pessoal, ou ego. Porque o que acontece? O ego é o nosso eu psicológico. Eu falo assim, o Otávio não tem um ego, o Otávio é o ego. O ego é o meu senso de pessoa. É o senso que eu tenho de ser essa pessoa no mundo. Então, pessoa, o caminho da cura, o caminho do crescimento. Passado e futuro. Quando eu repouso a minha atenção no momento presente, no aqui e agora, o ego some. O ego não mora no aqui e no agora. O ego mora no tempo, passado e futuro, que é onde está o meu senso de eu pessoal. Quando eu venho para o aqui e agora, esse ego, essa estrutura psicológica, o meu senso de ser essa pessoa, ele perde poder. E essa perda de poder traz essa inquietação, essa dificuldade. Assim. O ego tem a sensação que ele está morrendo muitas vezes, que ele está perdendo força. Então ele resiste, e ele tem muitas estratégias de resistência para entrar nesse lugar de presença consciente. Por quê? Porque essa consciência que a gente estava falando, ela, observa aí na tua experiência, vem para o aqui e agora, olha, esse momento. Se tu observar, às vezes as pessoas dizem, Otávio, parece que é um espaço vazio, não tem nada, é um espaço em branco. Essa consciência, ela é impessoal. Não tem uma pessoa ali. Não tem uma personalidade. Consciência não tem personalidade. Não tem forma. Que forma tem a consciência? Que forma tem a tua capacidade de observar a vida? Mas ela está aí, não está? A tua capacidade de observar a vida não está aí na tua experiência? Que forma ela tem? Nenhuma. Pode tocar nisso? Não, mas ela está aí, não está? Então, essa ausência de forma, essa ausência de objetividade faz com que o ego se sinta meio que perdido nesse lugar. Então, ele foge desse lugar. Então, ele joga pensamentos, joga sensações, joga emoções, para que ele volte ao trono. Entende? E a gente passa uma vida inteira completamente
identificados com essa estrutura psicológica. Então, tudo que vive quer viver, olha na natureza, tudo que vive quer viver. Então, esse eu psicológico, o ego, ele permanece carregando essa sensação de perpetuar a existência dele. Mas se tu observar com calma, tu vai ver que ele é o causador de todas as tretas que a gente enfrenta na vida. Ele é a causa de todos os desconfortos e sofrimentos que a gente experimenta. Mas também das alegrias. Ele, por si só, não é algo ruim. Mas quando tu começa a sacar o jogo que ele faz, aí é que tu começa a ter a oportunidade de não embarcar mais nesse jogo. E aí tu começa a encontrar a tal liberdade, que é uma experiência interna incrível, que não tem preço, nada do mundo paga o preço de tu te sentir livre dessa pequena entidade que durante toda a minha vida foi só o que eu conhecia sobre mim mesmo. Quando tu começa a te conhecer como consciência, isso te traz uma liberdade incrível e traz outras coisas: paz, amor, felicidade, harmonia. Mas aí eu vou fazer uma pergunta ainda na mesma linha. Qual que é o link disso com a nossa vida profissional, assim? Porque que a gente tem que... Tipo, o que isso tem a ver com o meu trabalho? O que isso tem a ver com o que eu faço? Aonde isso pode me ajudar? Aonde isso é só uma perda de tempo? A consciência, ela vai afetar todas as áreas da tua vida, né? Porque a consciência é algo que tu é, não algo que tu tem. Aonde tu for, é o que tu é, certo? Ou a ideia que tu tem sobre quem tu é. Então, essa ideia que tu tem sobre quem tu é vai permear tuas relações, vai permear tua vida familiar, vai permear o teu trabalho. Então, quanto mais tu encontra esse lugar que é teu por natureza, paz, amor, felicidade e liberdade, tu já pode ter uma ideia do quanto que isso pode afetar as tuas relações no trabalho, o teu desempenho profissional. Alguém aqui já ouviu falar de estado de flow? Estado de flow? Estado de flow é consciência em movimento, fazendo alguma atividade. E o que se fala disso? O teu desempenho aumenta. Tu fica mais presente para aquilo que tu está fazendo. Tu coloca mais amor naquilo que tu está fazendo. Tu pode até nem gostar muito daquela atividade, mas tu sente uma certa satisfação por estar fazendo aquilo. E não vem da atividade em si, ela vem da tua própria presença para a atividade. Então tu começa a desempenhar as tuas funções com mais satisfação no teu coração. O quanto isso pode afetar o teu desempenho profissional? Normalmente quando a gente está nesse estado de flow, né? Está satisfeito com o que a gente está fazendo, é o momento mais criativo que a gente tem, é o momento mais produtivo que a gente tem. A gente faz coisas que faria em uma semana, em um dia, porque a gente está mergulhado. E aí faz todo sentido, porque você repete isso aí semanas consecutivas, talvez você tenha aceleração de anos na tua vida profissional, na tua carreira e tal, porque você se torna melhor naquilo que você está fazendo. Você consegue trocar mais valor com o teu time, com o mercado, tudo aumenta, faz muito sentido. Agora, indo um pouquinho para a prática, como é que a gente faz esse exercício? A gente tem aqui no Eduzo o programa Reset e o check-in, né, que são duas brincadeiras que a gente faz, mas no dia a dia mesmo, como é que a gente poderia experimentar melhor isso? Tem algum exercício aí? Tenho. Podemos fazer uma práticazinha aqui. Eu queria falar uma coisa também que eu acho que é interessante, a nível prático, né? Que é o seguinte: a gente chega para trabalhar, tudo certo, começa a fazer as atividades, tal. Daí, se tu observar, tu vai ver que tem uma vozinha tagarela dentro da tua cabeça. Acho que todo mundo percebe, né? Tem uma vozinha tagarela que fala contigo o dia inteiro.
Todo mundo nota essa vozinha, conhece bem ela, né? Essa vozinha que fala o dia inteiro, começa a observar a qualidade dos pensamentos que essa vozinha traz. Então, a primeira coisa, assim, a nível prático, é que tu tem que começar a observar a tua mente. Se tu não observar a tua mente, tu fica preso nela. Então, o primeiro passo é observação. Sabe quando tu está numa roda de pessoas conversando, alguém fala uma coisa, e aí tu solta um julgamento interno. Mas algum juízo de valor a respeito daquela pessoa, ou a respeito da ideia que ela trouxe. Essa vozinha parece que é tu, mas não é apenas um pensamento acontecendo em ti. Tu não é os teus pensamentos, certo? Porque tu observa eles. Então, a primeira coisa é começar a observar mais os teus pensamentos. E ficar mais consciente de qual é a qualidade dos meus pensamentos. Para onde que eles estão me levando? Por que eu julgo tanto as coisas e as pessoas? Vamos fazer uma práticazinha, para ficar mais claro isso? Antes da prática, eu lembrei de uma coisa aí, Otávio. Uma das primeiras vezes que a gente conversou sobre isso, você fez um exercício comigo que me deixou hiperbolado. Você fez a seguinte pergunta. Se você não tivesse nascido na família que você nasceu, não tivesse recebido o nome que você recebeu, não tivesse ido para a escola que você foi, não tivesse os irmãos que você tem, não tivesse os amigos que você tem, ou seja, se fizesse esse exercício de se eu não tivesse isso faz parte da minha vida, se tivesse sido diferente, quem é você? Eu não seria Eugênio, porque eu não me chamaria Eugênio. Não teria meus irmãos, não teria minha mãe, meu pai, eu não teria, nascido na cidade que eu nasci. Então, quem seria eu? Com certeza, não seria essa pessoa que eu sou. Mas você deixaria de ser você? Não. Mas quem é você? E aí minha cabeça deu um nó. Eu não consegui responder, eu não sabia quem era eu. Porque tudo que eu sei sobre mim tem a ver com as experiências que eu tive. Tudo que eu sei sobre mim tem a ver com quem eu conheci, aonde eu morei, o que eu fiz, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, o que eu não gosto, tem a ver com as experiências. Então, se eu não sou isso, quem eu sou? Aí deu um nó na minha cabeça. Aí eu comecei a ficar curioso. Então, espera aí, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí começou a dar... Deixa eu dar um nó, então, na cabeça de vocês aí. Vamos fazer uma prática. Não precisa fechar os olhos, não precisa nada. É apenas observação. Vamos simular aqui uma situação, que é a seguinte. Todo mundo aqui já ouviu falar da experiência da amnésia total. Tem pessoas que sofrem algum acidente, bate a cabeça e tal, e daqui a pouco, tem uma amnésia total. Apaga tudo. Todo o teu passado some. Eu quero que a gente simule essa experiência aqui agora. Olha bem, muita atenção, muita presença para esse momento. Imagina que agora, nesse instante, tu tem uma amnésia total. Ou seja, tu esquece absolutamente todo o teu passado. Tu esquece o teu nome, tu esquece as tuas experiências de vida, todos os teus conhecimentos, tudo que tu tem sobre referência de ti, quem são teus pais, onde tu nasceu. Todos nós temos o potencial de simular essa experiência. Então a pergunta é, como que tu olharia para exatamente isso que está acontecendo na tua experiência agora, se tu acabasse de ter uma amnésia total? Vai para a experiência. Olha à tua volta, como se tu não soubesse o nome de nada. O teu eu, como pessoa, sumiu da tua experiência. Quem teve uma amnésia total, que é você, eu não sei. Mas tu ainda está aí, não está?
Tu quem? O que é isso que fica se tu tiver uma amnésia total? Investiga na tua própria experiência. O que é isso que fica se tu tiver uma amnésia total? Se tu esquecer completamente todo o teu passado. Então, o Otávio sumiu da minha experiência, mas eu permaneço. Espera aí, então. Quem sou eu? Aí tu vai viver outras experiências e vai adquirir outra forma de estar no mundo, certo? Mas nesse instante da amnésia total, tudo some. O teu eu pessoal some, mas tu permanece. Quem é tu? O teu nome some. Tuas experiências de vida somem, teus conhecimentos somem. Mas o que é isso que fica? É apenas uma presença silenciosa e consciente. Nota? Quem tu é? O teu eu histórico, o teu eu pessoal, o ego, ou tu é essa observação silenciosa que daqui a pouco vai adquirir uma nova personalidade, vai ter novas experiências de vida? Essa é a pergunta fundamental da nossa vida. Quem sou eu? Porque se tu não sabe quem tu é, para quem tu está vivendo essa vida? Para quem essa vida está acontecendo? Quem está vivendo essa vida? Para que tu está correndo tanto se tu não sabe quem tu é? São perguntas que ou tu corre dela, ou te deixa biruta, e tu começa uma busca. Eu acho que mais cedo ou mais tarde todo mundo chega nesse ponto aí, pela força ou pela curiosidade, tipo assim, pela dor ou pela curiosidade, todo mundo acaba chegando nesse lugarzinho aí de... Eita, peraí, tem algo errado aqui. O negócio está dando mais certo, não. Porque nossos pais nunca nos ensinaram isso. Porque eles também não sabem quem eles são. Na escola, nunca nos ensinaram isso. Porque os professores também não sabem quem eles são. Eu passei 10 anos tentando responder essa questão. E o que eu estou trazendo para vocês aqui não é algo que eu criei ou que eu inventei. Se tu olhar todos os grandes filósofos, sábios, mestres da humanidade, todos esses caras falavam a mesma coisa, com linguagens diferentes, em torno de culturas diferentes, mas a mensagem é a mesma que eu estou passando aqui. Tu é consciência. Apenas nota. E a tua transformação de se tornar uma pessoa melhor vai vir naturalmente dessa descoberta. Mais amor vai brotar no teu coração, mais paz tu vai sentir na tua vida. Mais liberdade internamente tu vai sentir. E, consequentemente, mais feliz tu vai ser. Menos conflito, menos guerra interna, menos ser arrastado por essas emoções, raiva, tristeza, medo. Muito bom. Tem uma pergunta aqui no YouTube. A Bárbara Paulette, ela pergunta o seguinte, Otávio: como eu consigo criar essa consciência no dia a dia? Isso é muito legal, porque olha que interessante, olha a pergunta: como criar a consciência? Da onde que está vindo a própria pergunta? Da onde está vindo a própria pergunta? Do ego. Entende? O ego tem a sensação de que é ele que faz as coisas, ele que cria as coisas, ele que conquista a consciência. O teu senso de eu, Bárbara, nesse lugar, ele está fixado no próprio eu pessoal, no próprio ego. E de lá, tu pergunta, meu Deus, a consciência está tão longe, como criar essa consciência e trazer para o meu dia a dia? A minha resposta é assim, não, espera aí, tu já é essa consciência. Tu já é essa consciência, tu não cria ela. Já é a tua natureza. Tu apenas nota que tu é isso
Nota isso no teu dia a dia. Enquanto tu estiver na reunião de trabalho, nota, tu é a observação das pessoas, tu é a observação das tuas reações a respeito do que as pessoas estão dizendo ali na reunião de trabalho. Quando tu fica mais atento às tuas impulsos emocionais, olha assim, opa, peraí, fiquei com raiva do que o fulano disse. Peraí. Opa, olha só, estou pensando mal do Beltrano. Não, peraí, não tem por que eu pensar mal da pessoa. Não tem por que eu ficar com raiva. Ou seja, tu está mais atento a ti mesmo. Esse é o gatilho. Traz consciência para o teu cotidiano. Mas saiba que tu não está afastado da consciência. Tu não precisa criar ela. Tu já é ela. Apenas nota. Que esforço tu faz, vê bem, que esforço tu faz para notar que há em ti observação. Tu apenas, sim, estou notando, estou observando, Otávio. Isso. Essa observação que não julga é consciência. Então, traz essa observação para o teu mundo interno. Eu digo para o Eugênio às vezes, cara, faz assim, uma parte da tua atenção vai para o mundo, dá conta das coisas, das pessoas, dos contextos, mas pega uma partezinha da tua atenção e traz ela para dentro de ti. Olha para o que está se passando dentro de ti. As tuas reações emocionais quando alguém fala alguma coisa. Os teus pensamentos quando os contextos surgem. Presta mais atenção em ti mesmo. Vai te observando. Não dá toda a tua atenção para o que está fora de ti. Segura uma parte da tua atenção para o que está dentro. E olha, tu pode fazer isso exatamente agora. Qualquer pensamento que esteja passando na tua cabeça agora, tu é capaz de observar ele. Seja um pensamento positivo, seja um pensamento negativo. Não estou entendendo nada que esse maluco está falando aí. Ou, peraí, faz sentido. Independente do pensamento que seja, ele é passível de observação. Tu é essa observação. Traz essa percepção para o teu cotidiano. Mas Otávio, não é fácil. Sim. Não é tão fácil por quê? Porque existe a força de um velho hábito. A força de um velho hábito que tende a fugir desse lugar de consciência. Mas tu não é o ego, tu observa o ego. Então essa é a dica para o cotidiano. Esses cliques de presença consciente. A gente fala aqui, de empatia. Empatia, escuta ativa. É uma linguagem comum que a gente ouve aqui, né? O que é a escuta ativa? É quando tu está nesse lugar de apenas recebendo a informação, mas nenhum julgamento. O que é isso em ti que não julga? Consciência. Qual o impacto de tu começar a não julgar as pessoas que chegam perto de ti? Tu só pode ter noção disso quando tu realmente pratica, ou seja, quando tu para de julgar, tu começa a ver que é muito mais fluido as coisas. Que tu para de gerar tanta resistência interna para as pessoas, para os contextos. Tu entra num lugar de fluidez, de bambu. O bambu não quebra com o vento. Ele é flexível. As coisas vêm e a gente se adapta. A gente não cria essa resistência. Não gostei do que o fulano falou. Não quero isso. Não concordo. Não, a gente entra num lugar de mais de sabedoria. Sabedoria no teu cotidiano já existe dentro de ti. Só precisa se dar conta. Esse é o convite. Quem ainda não conheceu o programa Reset, está convidado a participar. É disso que a gente conversa lá. E aí a gente traz as experiências, como é que foi a semana, o que aconteceu, as situações, o que te perturbou. Eu digo para minha companheira aqui, a Simone, a paz é o teu estado natural. O que é que te perturba? Observa isso.
Eu falo da batata quente, né, Eugênio? Você está com uma batata quente na mão. Como soltar a batata quente? Aí vai ter técnicas que vai dizer assim, não, primeiro tu solta o mindinho, depois tu solta o anelar, depois tu solta o dedo médio, então... Eu digo assim, não, para aí, apenas volta ao teu estado natural. O estado natural da tua mão é o quê? É relaxamento, certo? Esse é o estado natural da tua mão. O que havia antes era um fazer. Ou seja, soltar a batata quente, que pode ser os problemas que tu experimenta no teu cotidiano, não há esforço, é apenas volta ao teu estado natural. Mas se tu não conhece o teu estado natural, tu vai fazer as técnicas, certo? Primeiro solta um, solta outro, que é o caminho mais difícil. O que eu passo aqui é um atalho, é a via direta, é o caminho direto, direto ao ponto. Porque reconhece a nossa natureza como consciência. E aqui está a solução para todas as tretas. Mais uma pergunta aí, gente boa. Na realidade são duas, se der tempo, mas a gente fala muito sobre agir de forma inconsciente. E ouvindo tua explicação, eu entendi que para ser inconsciente, em algum momento passou pela consciência. Queria que você falasse se isso faz sentido ou não. E uma outra pergunta é, estando no momento presente, grato pelo que aconteceu e confiante que vai dar certo, como que eu posso me policiar para nesse momento não ser irresponsável ou imprudente e não agir de acordo com aquilo que eu quero, ou quero aí, né? Mas enfim, daquilo que eu acredito que possa ser melhor para mim no futuro e não apenas confiar e ficar numa inércia ali eventualmente. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro tu falou da inconsciência, né? Basicamente, inconsciência é quando a consciência que nós somos, ela está totalmente identificada com o eu pessoal, com o Otávio. Então, quando a consciência que eu sou está totalmente identificada com o Otávio sempre vai ter carências. Sempre falta alguma coisa para o Otávio. Falta alguma coisa melhor, sempre dá para melhorar, certo? Então, o Otávio tem uma carência natural, intrínseca a ele. Quando eu ajo a partir dessa identificação total com o Otávio, eu estou agindo desse lugar de inconsciência. Entende? Mas a consciência não foi embora. Ela está lá ainda. Ou seja, daí tem algum momento que tu te dá conta. Daí tu, peraí, eu estava inconsciente. Eu estava inconsciente. Mas como é que tu sabe que tu estava inconsciente? Porque a consciência sempre está no aqui e agora. Ela não sai da tua experiência. Mesmo quando tu está dormindo, a consciência não sai da tua experiência. Porque tu está consciente dos sonhos, não está? Ainda é tu. Ainda é o senso de, peraí, tem conteúdo mental aqui. Sonho é conteúdo mental, né? Então, tu ainda está consciente. Então, a consciência nunca vai embora. Então, a inconsciência é essa identificação. Eu estou totalmente identificado e eu passo a agir de forma inconsciente. A gente passa uma vida inteira operando nesse lugar. É uma notícia meio triste. E esse processo começa aos poucos, sabe? Assim, tu vai tendo vislumbres desse lugar. Depois volta à inconsciência. Daí, daqui a pouco... amplia, e daqui a pouco volta o dormir, né? A gente dorme, essa consciência que nós somos, ela dorme. Eu sou consciência sonhando em ser Otávio. Tem uma coisa que é interessante. Tem várias pessoas que quando começam a descobrir isso, começam a entrar nesse lugar de consciência, várias pessoas têm uma sensação de tipo assim, peraí, Otávio, esse lugar é meio que vazio, não é? Não tem forma. É meio que vazio, é um branco. A Nara teve uma experiência de... parece que tu vai para uma sala toda em branco, não tem nada lá. Aí dá uma sensação de meio que sem chão, sabe? Como se tu estivesse flutuando no meio do espaço, sem norte, sem sul. Aí dá e a sensação que as pessoas trazem, Otávio, peraí, mas se eu ficar nesse lugar, eu vou me tornar um vegetal.
eu vou me tornar uma parede, um poste. Não tem nada. Essa é uma sensação comum. Otávio, eu queria complementar a pergunta do Kevin. Como evitar ir para o lugar do monge? Tipo assim, tá tudo bom, e aí você não faz mais nada. Tá tudo bom, e aí você fica lá, tá tudo bom. Né? Eu acho que você quis dizer mais nessa linha, né? Isso. Daí é isso. Daí quando tu chega nesse lugar de nada, dá essa sensação de que então eu tenho que me isolar no meio do mato, eu tenho que virar monge, porque então para ser consciência eu tenho que ser isso, né? Ou seja, eu não vou poder operar no mundo. Entende? Mas calma. Calma. Vamos olhar com calma para isso. Ou seja, a consciência que tu está sempre presente, certo? Então, tu vai lá no mercadinho comprar pão, na padaria comprar pão, a consciência está lá. Só que quanto mais tu está vivendo essa história de ser a consciência, mais as tuas ações, elas vêm de um lugar de impessoalidade. Ou seja, mais as tuas ações são livres do auto-interesse. Mais o teu olhar está voltado para o bem comum. Isso tem uma série de implicações. Cada vez mais tu deixa de olhar para o eu quero, eu acho, eu penso, eu conquisto, eu crio. E a mais é uma fluidez de as coisas vão acontecendo por si só. Tu não deixa de agir no mundo. Eu falo assim, não deixa de ter emoções. Mas peraí, Otávio, essa consciência é a consciência das emoções, então tu começa a não sentir mais nada. Não, tu continua sentindo emoções, só que tu começa a estar mais num lugar de centramento. Tu para de ser arrastado para dentro das emoções. Entende? Então, tu começa também a operar num mundo desse lugar de mais impessoalidade, de mais neutralidade. Essa neutralidade tem uma série de coisas bonitas que vem junto. Né? Porque é o olhar olha dentro da empresa, olha dentro do teu ambiente de trabalho. Se tu pensar assim, caramba, o quão bom seria se mais pessoas estivessem olhando desse lugar mais impessoal, olhando para o bem comum, olhando para a empresa como um todo e não para o seu próprio umbigo. Entende? Várias pessoas balançaram a cabeça. Sim, o quão bom seria que mais pessoas estivessem olhando desse lugar. Menos para o próprio umbigo e mais para o todo. Senso de comunidade. Não é criar uma comunidade de pessoas felizes e prósperas. Aqui, essa questão da consciência está diretamente ligado à questão de pessoas mais felizes. Porque é um paradoxo. Quanto menos tu pensa no teu eu pessoal, mais feliz tu fica. É um paradoxo. Mas é assim. Entende? Então, queria agradecer aí, Otávio, e convidar você para a gente fazer o nosso encerramento padrão aqui. Convidar todo mundo aí para se levantar, para a gente encerrar o nosso café. Obrigado de novo, Otávio. Hein? Foi show. Então, convido você para chamar o nosso grito de paz. Não é grito de guerra. Show. Todo mundo se observando enquanto isso. E a Eduz é...